Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em Isaías capítulo 54, versículos 1 ao 5, onde disse: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, disse Jeová. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das suas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás à direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás confundida, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Jeová dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Que é chamado o Deus de toda a terra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. O tema para esta ocasião é: amplia o lugar da tua tenda e não sejas escasso. A tenda é a cabana, pois o povo hebreu morou em cabanas pelo deserto por 40 anos. E também Abraão, Jacó, e todos eles habitaram em cabanas. Os patriarcas também. E por isso é que Deus usa este termo aqui para falar ao povo hebreu. E também lhes estabeleceu a festa das cabanas, onde uma vez ao ano, no mês sétimo, se realiza. E habitam em cabanas em memória e recordação dos 40 anos em que habitaram em cabanas, ou seja, em tendas, casas de campanhas. E no campo profético, esta festa das cabanas representa o reino milenial, no qual todos nós haveremos de estar. Agora,
ensanche el sitio amplia de tu cabaña. o lugar da tua cabana. Cuando decimos Quando dizemos a una persona a uma pessoa que ensanche su casa, que amplie a sua casa, es que se le ha aumentado la familia y necesita que tener más habitaciones. aumentou a família e precisa ter mais habitações para seus filhos. E agora, Dios le va a dar muchos hijos Deus dará muitos filhos a la que no tenía marido, àquela que não tinha marido, tenía marido, ou a que tinha marido era estéril. e era estéril. Y ahora E agora necesita extender precisa estender el sitio de su o cabaña. lugar de sua cabana. En las familias Como fazemos que cuando le va a llegar nas famílias, quando está para chegar um filho, se não tiver suficiente lugar, já o esposo começa a aumentar su casa a sua casa para el hijo que va para o filho que virá, para que así tenga. para que assim tenha um lugarzinho. Ahora Agora, Dios dice ensancha el sitio Deus de tu disse: cabaña, amplia o lugar da tua tenda, da tua cabana, e não sejas escasso. todo esto Tudo isto es un simbolismo é um simbolismo para el pueblo hebreo para o povo hebreu e é também aplicado à igreja do Senhor Jesus Cristo. aplicado a la iglesia del Señor Jesucristo. Aplicado à igreja do Senhor Jesus Cristo, La iglesia del Señor Jesucristo vemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo ha estado teniendo esteve tendo filhos y se ha estado extendiendo e esteve ampliando o lugar de sua cabana, o sea, el lugar, ou seja, o lugar, la casa de Dios, a casa de Deus, que la é iglesia del Señor Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, foi estendendo-se de era en edad. em era. Por ejemplo, comenzó Por exemplo, começou con los apóstoles y luego com os apóstolos, extendió a los depois se gentiles, estendeu aos gentios y luego siguió extendiéndose e mais adiante seguiu-se estendendo-se, estendeu-se à Europa, 5 edades, onde houve y 5 luego se eras, extendió a Norteamérica, e em seguida se estendeu à América do ha Norte, ido extendiéndose e vejam que foi estendendo-se o lugar de morada iglesia del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo com seus filhos. y E en cada edad em cada era, el mensajero o mensageiro, ministros que Dios com os ha colocado a su ministros lado, que Deus colocou ao que seu son lado, maravillosos, que são maravilhosos colaboradores desse mensageiro. trabajado con él, han Trabalharam llevado el com mensaje que ele, Dios le ha dado. levaram a mensagem que Deus lhe deu, Al llevar el mensaje e ao levar a mensagem, han aparecido apareceram hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus que estavam em diferentes cidades, en el campo, ou no campo, em bairros, vivendo en el campo no o en las campo ciudades, ou nas cidades, han venido a Cristo, e vieram a Cristo, o receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo, receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e obtiveram um novo nascimento. en la casa de Dios, E nasceram assim na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, para este tiempo final, para este tempo final, se extiende, se estende, se la estende tienda, a tenda, ou seja, cabaña a cabana o carpa, ou carpa, porque una cabaña porque uma cabana, uma tenda é uma carpa, e se estende para onde? vean ustedes, Vejam vocês, começou lá em Israel, dio a, passou hacia, e hacia se estendeu à Ásia Menor, a Europa,
em seguida a Europa e depois a América do Norte. A América do Norte na 7ª etapa da Igreja Gentia. E a Igreja está sendo construída por Cristo na forma de um monte, e este monte tem o cume, que é a era da pedra angular. E para onde se estenderá a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final? Se estende a Igreja de Jesus Cristo para a América Latina e ao Caribe. E aí é feito o chamado da grande voz de trombeta correspondente ao último dia. Essa grande voz de trombeta que João escutou no capítulo 1, versículos 10 ao 11, de Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde a voz de Cristo como uma trombeta disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E depois no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, são dadas a conhecer estas coisas por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque no anjo do Senhor Jesus Cristo é que Jesus Cristo em Espírito Santo estaria no último dia, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. A João as deu a conhecer o anjo do Senhor Jesus Cristo nesta forma simbólica. Mas todos estes símbolos têm um significado. E para o último dia, as coisas que hão de acontecer neste tempo final depois que transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, serão dadas a conhecer a Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. Agora, vejamos Apocalipse 22, versículo 6, o que nos disse. Disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E com esta mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem da parte de Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, são chamados e juntados todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. E assim se realiza a obra do último dia na era da pedra angular. E agora, neste tempo final, Cristo em Espírito Santo passou da 7ª era da Igreja Gentia à era da pedra angular. E passou da América do Norte à América Latina e ao Caribe, para realizar a obra da era da pedra angular, que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. Assim como cada era produziu filhos e filhas de Deus para Cristo,
se cumplió cada edad en el territorio E cada era se correspondiente, cumpriu no território correspondente. Nesse território en donde se cumplió cada edad, em que vivieron cada era se los cumpriu, hijos y hijas de Dios. vieram os filhos e filhas de Deus. E cada era se estendeu, foi se estendendo e cobriu Muchos lugares. a muitos lugares. Agora, ¿Cómo se sabía en cada edad como si había más hijos e hijas em de Dios? cada era se sabia se havia mais filhos e filhas de El Deus, mensaje levando a mensagem da por da todos era los lugares, por todos os se lugares. sabía si habían Se hijos e hijas de sabia Dios en esos lugares. se havia filhos e filhas de Deus nesses No se lugares. podían quedar estancados Não podiam ficar estancados, porque tinham que realizar a obra correspondente à sua era. Dios Deus lleva a cabo su obra realiza a sua obra em cada era. O Espírito de Deus, o Espírito de es Cristo, el que obra y obra é por quem medio de atua aquellos que e se atua dejen por usar. meio daqueles que se deixem usar. Si la persona no se deja usar, Se a pues pessoa Dios não no se deixa usar, pois Deus não a usará. A pessoa tem que estar rendida a Cristo a Cristo y caminar hacia adelante e caminhar para a frente, trabalhando em sua obra, para que assim todos os hijos e hijas de Dios que todos os filhos e filhas de Deus que há hay en su territorio em seu território sejam chamados estados e juntados en el cuerpo místico no de corpo Jesucristo. místico de Jesus Cristo. Vean, Vejam, en el libro de los Hechos no livro dos Atos, habla nos dice de la siguiente manera, en nos el disse capítulo da 2, seguinte verso maneira, 40 capítulo y 2, siguiente, versículo 47, alabando a Dios, louvando a Deus favor, e con todo el caindo pueblo, na graça de todo o y el povo. Señor añadía cada día E a la todos iglesia os dias o Senhor los que acrescentava à igreja habían de ser salvos. os que haviam de ser Agora vean, salvos. Agora En la primera vejam, ocasión, na primeira São ocasião Pedro predicou, em que São Pedro pregou, vean lo que sucedió. vejam o que aconteceu. En el verso No 41 versículo dice, 41 disse: así que los que recibieron De su sorte palabra fueron que os que bautizados, receberam sua palavra se foram añadieron aquel batizados, día como 3,000 personas. e naquele dia agregaram-se quase 3.000 Pues almas. no Se aparecen Pedro não esas pregasse, 3,000 personas. pois não apareciam essas 3.000 pessoas. Isto foi no dia de Pentecostes. Luego, Depois, en el capítulo 4 no capítulo del libro de 4 los Hechos, do livro dos Atos, verso 4, versículo 4, dice, disse: pero muchos de los que habían oído la palabra Muitos, creyeron, porém, dos que ouviram a palavra creram, e o número desses homens chegou a quase 5.000, ou seja, que foi aumentando. miren, Vejam, en poquito tiempo, em pouco tempo, miren cómo fue vejam creciendo la iglesia como foi del crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Señor. Luego, Em seguida, Deus enviou a San Pablo, a São a los Paulo gentiles, aos luego de gentios. convertido Saulo de Depois Tarso, de Saulo de Tarso ser convertido, Pablo, veio a ser Paulo. y ahora en el E agora, capítulo 13, verso no capítulo 13, versículo 48, 48, vamos ver lo que nos dice. o que nos disse. Dice, Disse: los gentiles, oyendo esto, E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda aquela província.
Vejam que van a creer todos aquellos que están vão crer todos aqueles que estão ordenados para a vida eterna. y ahora en el capítulo 18, E agora no verso capítulo 10, 18, versículos 10, o verso 9, ou versículo 9 em diante, verso 9 en adelante. versículo 9 em diante disse, do capítulo 18 do livro dos Atos, El Señor dijo a Pablo, e disse o Senhor a Paulo em visão de noite, não temas, habla, mas fala, e não te cales, porque yo estoy contigo, porque eu estou contigo, y ninguno pondrá sobre e ti ninguém la mano, lançará a mão de ti para te fazer porque mal, yo tengo mucho porque pueblo tenho en esta muito ciudad. povo nesta cidade. Y se detuvo allí un año E ficou ali meses, 1 ano e 6 meses, la palabra ensinando-lhes a de Dios. palavra de Deus. Ahora vean cómo Agora vejam Dios tenía mucho pueblo como Deus tinha muito povo naquela ciudad. cidade. ¿Y E dónde más? onde Dios mais tiene mucho pueblo, pues en Deus la tem primera muito edad tenía povo? mucho pueblo, Pois na primeira era ele tinha muito povo naquela cidade e em todas as cidades da Ásia Menor. porque Porque ese fue el territorio donde este foi o cayó território onde la caiu verdad de la a iglesia primeira gentil. era da igreja gentia, Y ahora, vean ustedes, Dios tiene mucho onde pueblo cumpriu a primeira era en da el igreja territorio gentia. donde E agora cae, vejam que Deus tem muito povo no território onde se cumpre cada era. donde Dios E agora, tiene mucho pueblo, muchos onde escogidos Deus tem muito povo, muitos escolhidos? en América Latina Na América Latina e no Caribe. y en todas las naciones Em latinoamericanas todas y as caribeñas, nações latino-americanas e caribenhas, em todas as cidades, em todas as comunidades, Deus tem muito povo. Por lo tanto, Portanto, llevemos el mensaje levemos a que mensagem, es de Dios e quem é de Deus ouvirá a voz de Deus, y será añadido e será al acrescentado cuerpo místico de Cristo ao corpo místico de Cristo en la etapa na etapa correspondiente a este tiempo, correspondente para este tempo, que é a etapa da era da pedra angular. ensancha. Amplia o lugar da tua Ahora miren hacia cabana. dónde Agora vejam Dios extendido para onde Deus estendeu el cuerpo místico de Cristo. o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Esa gran cabaña, Essa grande cabana, essa grande y carpa. ahora E agora, nosotros nós, como individuos como indivíduos, extendemos el sitio de nuestra cabaña. estendemos o lugar da nossa cabana. Nós, como ministros, e vocês, como parte do corpo místico de Cristo, levando a mensagem. Y hasta donde llegue usted con E el até mensaje, onde você chegue com a mensagem, até aí ha extendido você estendeu o lugar de sua y cabana. Dios tiene mucho pueblo E Deus tem muito povo aquí, aqui en Cartagena em Cartagena y en toda la costa e em toda a costa e em toda a República da Colômbia. y la única forma E a única forma llegar em que podem chegar ao corpo místico de Cristo e serem colocados na era da pedra angular dándole el mensaje é levando a mensagem a toda a pessoa. luego Dios obrará con Em esa seguida, palabra Deus atuará com esta palavra diretamente na alma de cada pessoa, el que es de Dios e quem é de Deus ouvirá a voz de Deus. y será E llamado será chamado y será colocado e será colocado no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. así es que
Assim que extiende, amplia ensancha el sitio amplia de tu cabaña, o lugar sea, de tu tienda. da tua cabana, ou seja, da tua tenda. Y no seas, E não sejas escasso. no seas, Não esteja, no estés limitada, não esteja limitado. no trabajes con limitaciones, Não trabalhe com limitações, sino mas trabaja trabalhe con abundancia en com abundancia. abundância, em Es abundância. mejor trabajar É melhor trabalhar de mais do que de menos. siempre es mejor Sempre é melhor hacer más en la fazer obra de mais Cristo na que obra hacer de menos. Cristo do que fazer menos. En la Vejam, parábola na de los parábola talentos, dos talentos, a una persona se le dieron a uma pessoa cierta cantidad de talentos, lhe deram certa quantidade de talentos. Quando foi, Miguel? 5 talentos a uno, 5 talentos para um, 2 talentos, a outros deu 2 talentos e a outros 1 talento. y el que recibió 5 talentos, E o que trabajó, recebeu 5 talentos trabalhou e ganhou mais 5 recibió 2 talentos. talentos, O que trabajó, recebeu 2 talentos trabalhou e ganhou mais 2 talentos. y el que recibió 1 talento, E o que recebeu lo escondió 1 talento escondeu y no trabajó con él. e não trabalhou com ele. Dedicó a trabajar en sus Se dedicou a propios trabalhar em seus negocios, próprios pero no negócios, trabajó mas não trabalhou el talento o que le fue dado. talento que lhe foi dado. Luego, cuando vino su señor, Depois, quando veio o seu senhor a pedir conta, el que había recibido 5 talentos, o que tinha recebido 5 talentos disse: 5 talentos me entregaste, e aqui tenho os 5 talentos que ganaba. e mais 5 que ganhei. Luego vino el que Depois veio recibió o que recebeu, vejam, o que recebeu 5 talentos, 5 talentos, recibió una recebeu bendición grande, uma y la grande multiplicó. bênção e a multiplicou. Luego el que recibió 2 talentos, Depois o que recebeu 2 talentos, vino y le dijo al veio e disse ao seu senhor: Señor, me diste, 2 talentos me deste, y aquí, e eis aqui, y aquí están, e eis aqui estão más 2 talentos mais 2 talentos que he ganado. que eu ganhei. Y luego vino el que recibió un talento, E depois vino y veio dijo o al que Señor, recebeu um talento e disse ao seu senhor: que me entregaste. aqui está o talento que me entregaste. Lo guardé bien guardado, Guardei-o bem guardado. no lo usé, Não usei em nada, tuve miedo, porque tive medo, sabiendo que tú eras sabendo una que persona tu és uma pessoa de tal forma, de tal forma, y al tener miedo, dijo, e por ter medo disse: o escondi, e aqui está o que é teu. su señora le dijo, O seu senhor lhe disse: siervo y negligente siervo. servo mau e negligente. Tú sabías que yo era un Tu hombre sabias que eu era um homem duro duro y que ciego donde no sembré, e que colho onde não semeei. dado mi talento, Convinha teres dado o meu talento aos para que yo al banqueiros, venir para que eu, ao vir, lo recibiera. o recebesse com os lucros. Vejam El Señor no hace negocios para que o perder. Senhor não faz negócios para perder, mas para ganhar. Y en los negocios de nuestro E Señor, nos negócios do nosso Senhor, tudo é ganho para Cristo, o nosso Salvador. Él está ganando almas. Ele está ganhando almas, viram? Eso es ganancia. Isso é ganho para o reino de Deus. Y Cristo E Cristo no quiere não quer que nós tengamos pérdidas, tenhamos perdas, mas sino al lucros. siervo negligente le dice Ao servo negligente lhe disse que es negligente que era y negligente ordena e ordenou tomen atados que o de pies y pegassem manos pelos pés e y lo mãos echen al
las e o tinieblas de fuera. lançassem nas trevas exteriores. Ahora vean ustedes Agora vejam trata vocês Dios como Deus a los trata siervos aos servos que no negligentes, trabajan con que lo não que Dios trabalharam para trabajar. não trabalham com o que Deus deu Luego, para trabalhar. el talento que había sido dado E o talento que tinha aquele sido servo dado para aquele servo, dijo, Cristo, tomen el talento, Cristo ese disse: talento, tomem o talento, esse y talento, denlo e al que deem-no tiene ao cinco que talentos. tem 5 talentos. Ya el que tenía 5 talentos ya tenía. O que tinha 5 ¿cuántos? talentos já 10 tinha talentos. quantos? 10 talentos. Y ahora E agora dado uno más, lhe foi ya tenía dado um mais, 11 talentos. e já tinha 11 Vean, al talentos. más que trabaja, Vejam es al que más ao que que mais Dios le trabalha da é a quem mais para Deus lhe dá hacer. para fazer. Al más que trabaja, al más que obra, Ao que mais trabalha e ao que mais atua no reino de Deus, una pois bendición que Dios va a dar. uma bênção que Deus dará. Vean, fue a dar Vejam. esa bendición de ese talento. Y dijo, Dará esta bênção desse talento, disse: a deem ao que tem y le mais. dicen los otros siervos, pero Disseram aos outros ese es el más que servos: tiene. mas esse é quem O sea, tem mais. Humanamente, Ou seja, pensando, pensando se debía dar al que tenía menos. humanamente, devia dar ao que tinha menos. Las Mas cosas de Dios as coisas de Deus son como nosotros não pensamos. são como nós pensamos. Vean al que tiene más, Vejam Cristo dijo, que Cristo disse que dessem esse talento a quem tinha mais. E ele disse: al que tiene, le porque será a dado. quem tem lhe será dado mais. Y ahora vean ustedes, E agora vejam vocês, ese recibió esse recebeu esse talento adicional. y no podemos ser negligentes E não podemos ser negligentes nunca, porque lo que Dios nos ha dado. o que Deus nos deu, se não o usamos, Ele o dará para outra pessoa que lhe dê bom uso. Lo que teníamos después E estará depois o que tínhamos estará nas mãos de outra pessoa. para los ministros, por ejemplo, Para os ministros, por exemplo, si no trabajamos se não todo el trabalharmos territorio em todo o que Dios território nos ha colocado, onde Deus nos puede colocou, Dios darle pois outro Deus ministro pode dar para outro ministro a bênção de venir a nuestro territorio de vir y para o trabajar. nosso território e Y toda esa trabalhar. gente, E todas estas pessoas que Deus ponha nas mãos desta pessoa, el otro ministro puede decir, o outro ministro poderá dizer: ¿por qué ha venido para acá? mas este por que ministro? este Y ministro ahora veio toda para gente cá? viene. E vocês vejam toda esta gente que ele tem, porque o ministro desse lugar não Y Dios no trabalhou. va a estar esperando E Deus não estará esperando ese ministro que esse ministro, con toda su calma com y toda a pereza, sua calma e preguiça, con ir a ese lugar. decida ir para este lugar. Deus tem muito Toda povo la República em de toda a República da Colômbia. Por lo tanto, Portanto, trabajo en toda la República há de muito Colombia trabalho y em en toda a todos los República países, da Colômbia e em todos os países latino-americanos e caribenhos. y lo que deseamos es que Dios nos E o que nós desejamos é que Deus nos use como ministros e que use a você também como povo em todo o trabalho del cuerpo místico de Cristo, do corpo en este místico de tiempo Cristo neste tempo final, na era da pedra angular. trabaje cada uno como Trabalhe individuo, cada um como indivíduo, llevando un mensaje, levando a mensagem folletos, a folhetos, a cada livros. ministro tenga Cada ministro suficientes folletos tenha para que su suficientes congregación folhetos para que a sua congregação reparta a la os gente reparta às pessoas y haga cada persona su trabajo e cada pessoa faça o también. seu trabalho pessoal também. Y también
e também puedan dar actividades públicas y repartir possam ter as atividades públicas, repartam a literatura para todas as pessoas, porque Deus tem muitas pessoas, e somente fazendo com que eles chegue a voz de Cristo, a voz de Deus correspondente a este tempo final, é que eles podem crer, el oír de la palabra. porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora chegamos ao tempo mais importante de todos os tempos. Chegamos ao tempo da era da pedra angular. Esse é o cume da igreja, ou o topo da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a era em que Cristo ressuscitará os mortos crentes das eras passadas, e a nós, os que vivemos, nos transformará. E quando isto acontecerá? Quando se tiver completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós trabalhamos na obra de Cristo, levando a mensagem, para que se complete em breve o corpo místico de Cristo, para que entre até o último dos escolhidos de Deus, e Cristo saia do trono de intercessão e reclame a sua igreja. Tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e reclame a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. Vimos quando é que nós seremos transformados, quando se complete o número do corpo místico de Jesus Cristo. E sabemos que é no último dia, que é o 7º milênio, mas não sabemos o ano. Porém, sabemos que se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. Se deixarmos o calendário tal como está, e que se usa entre a maior parte dos povos gentios, chamado de calendário cristão, encontramos que para algumas nações faltam uns 6 meses para terminar o 2º milênio e começar o 3º milênio de Cristo até aqui. Para outros, faltam mais dias, um ano com 6 meses, porque outros veem o calendário desde outro ponto de vista. Alguns pensam que o tempo começou a ser contado o ano número 1, desde o nascimento de Jesus. E aí se pôs o século I. Em seguida, outros pensam que começou no 0. E quando se cumpriu o tempo completo, já começou o número 1. Ou seja, o ano de número 1 para alguns começou quando Jesus nasceu, e para outros, quando Jesus já tinha 1 ano de idade. E por isso há uma diferença de 1 ano para algumas nações e pessoas. Por isso há nações que darão as boas-vindas ao próximo milênio
quando terminar en diciembre 31 em 31 de dezembro do ano de 1999. estarán dando la bienvenida. Estarão dando as boas-vindas ao próximo milênio. Outros No le estarán dando la bienvenida al próximo não milenio. estarão dando as boas-vindas ao próximo milênio nessa Esa fecha, sino data, senão cuando termine el año quando 2000 terminar o ano 2000 y comience el año e comece o ano 2001. 2001. Estarán dando la Aí bienvenida estarão dando as al boas-vindas próximo milenio. ao próximo milênio. Pero miren, si se ponen a buscar los años de atraso Mas que tiene vejam el que se calendario, buscarem os anos de atrasos que o calendário tem, descobrirão que já faz tempo que começou o próximo milênio. ahora, Agora, lo otro es si le o aplicamos outro é, se aplicarmos al calendario ao calendário los años proféticos, os anos proféticos, si el calendario de Dios se o calendário de Deus é que vale, o que vale vale más e que los vale calendarios mais humanos, do que os calendários humanos. los años Os anos del calendario profético son do calendário profético são de 360 de días, 360 y dias. por eso en la E profecía por de isso, Daniel na y en la profecia de profecía Daniel e na de profecia capítulo de Apocalipse, capítulo 11, encontramos encontramos los 3 años que os 3 y anos medio e de meio los cuales nos habla en la dos Apocalipsis, quais nos falam o Apocalipse correspondem a a 1260 1260 dias. Esses são años, 3 anos e meio, que es que é la segunda parte de a la segunda semana parte da número semana 70. número 70. El ministerio de Jesús O ministério de Jesus corresponde à primeira parte da semana número 70, ou seja, 3 anos e meio. ahora vean cómo Agora vejam como ha sido regido el programa divino en la primera venida de Cristo foi regido o programa divino na primeira vinda de Cristo por esse calendário profético, também no Apocalipse 11, também no livro do profeta Daniel. también. Ahora Agora, podemos ver que, aunque el mundo esté embora o mundo esteja confundido quanto a quando se entrará ao próximo milênio, a Igreja do Senhor Jesus Cristo não está confundida. Ela sabe que no próximo milênio, que é o terceiro milênio de Cristo até aqui, e sétimo milênio de Adão até aqui, esse é o último dia diante de Deus. E nesse último dia diante de Deus, é que Cristo disse que ressuscitará aos crentes nele que partiram e, consequentemente, nos transformará a nós, os que vivemos. Ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos e a nós nos transformará. Agora, tudo isso está esperando até que se complete o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus tem muitas pessoas na América Latina e no Caribe. Quando todo mundo pensava que já não havia outra coisa no corpo místico de Cristo, vejam, faltava o mais importante, a era da pedra angular. E é realizada no meio de um povo simples, os latino-americanos e caribenhos.
com um grande coração para crer em Deus e em sua palavra. Portanto, ampliem o lugar de tua cabana. Aumentem o lugar de tua cabana, levando a mensagem por todos os lugares, porque Deus tem muitos povos, muitas pessoas em Cartagena, em toda a costa e em toda a República da Colômbia. E assim é em todos os povos latino-americanos e caribenhos. Deus já chamou muitas pessoas, mas ainda faltam mais. Faltam mais pessoas. E a única forma de saber onde há é levando a mensagem por todo lugar. Então saberemos se há ou não filhos de Deus, escolhidos de Deus nesses lugares. Amplia o lugar da tua cabana e não sejas escasso. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. Que em breve Cristo complete o número de sua igreja, dos seus escolhidos. E em breve, Cristo ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme a todos nós os que vivemos. E depois desta manifestação plena, que ocorrerá e durará de 30 a 40 dias, nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho deste tema e de como estender o lugar da nossa cabana. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermúdez Marim.